há mais de 2000 anos, nasceu um menino especial em uma cidade chamada Belém. Seu nome era Jesus, e ele era o Filho de Deus. Seus pais, José e Maria, eram pobres e humildes, mas tinham fé em Deus. Eles não encontraram lugar para ficar na cidade, então se abrigaram em uma estrebaria, onde os animais dormiam. Ali, entre os animais, nasceu Jesus. Eles o envolveram em panos e o deitaram em uma manjedoura, que era um coxo onde os animais comiam. Nos campos próximos, havia pastores que cuidavam de suas ovelhas. De repente, apareceu um anjo, que lhes anunciou a boa notícia: o Salvador havia nascido. Eles deveriam ir a Belém e ver o menino que estava na manjedoura. Os pastores foram depressa a Belém e encontraram José, Maria e o menino. Eles se ajoelharam e adoraram Jesus, e contaram a todos o que o anjo lhes havia dito. De longe, vieram também uns homens sábios, chamados Reis Magos. Eles seguiram a estrela que brilhava sobre Belém, e trouxeram presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. Eles reconheceram que Jesus era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus cresceu em uma cidade chamada Nazaré, onde seus pais moravam. Ele era obediente a eles e a Deus, e aprendia tudo o que podia sobre a lei de Deus. Ele era diferente de todos os outros meninos, pois ele nunca pecava. Ele era santo e perfeito. Quando Jesus tinha cerca de 30 anos, ele foi ao Rio Jordão, onde seu primo João Batista pregava e batizava as pessoas. João era um profeta de Deus, que preparava o caminho para Jesus. Ele dizia às pessoas que se arrependessem de seus pecados e que recebessem o batismo, que era um sinal de purificação e mudança de vida. Jesus se aproximou de João e pediu para ser batizado por ele. João ficou surpreso e hesitou, pois sabia que Jesus não tinha pecado. Ele disse: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: o deixa assim, pois assim convém cumprir toda a justiça. Então João obedeceu e batizou Jesus. Assim que Jesus saiu da água, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E uma voz vinda do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Foi assim que Deus confirmou que Jesus era o seu Filho, e que ele tinha um plano especial para ele. Logo depois do seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ficou 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. Ali, ele foi tentado pelo diabo, que queria fazê-lo pecar. Mas Jesus resistiu e venceu, usando a palavra de Deus como sua arma. Depois disso, Jesus começou a pregar o Evangelho do Reino de Deus, e a chamar seus discípulos, que eram homens simples, mas que o seguiram com fé e amor. Ele também ensinava às multidões que o seguiam, e lhes contava parábolas, que eram histórias com lições espirituais. Jesus não só ensinava, mas também fazia milagres, que mostravam o seu poder e a sua compaixão. Ele curava os doentes, expulsava os demônios, acalmava a tempestade, multiplicava os pães e os peixes, andava sobre as águas, ressuscitava os mortos, e muito mais. Ele fazia tudo isso para glorificar a Deus e para mostrar que ele era o Messias, o Salvador prometido. Um dia, Jesus entrou em Jerusalém, a cidade santa, montado em um jumentinho. O povo o aclamava, dizendo: hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Eles esperavam que Jesus fosse um rei político, que os libertasse do domínio romano. Mas os líderes religiosos o rejeitavam, pois tinham inveja e medo dele. Eles tramavam como matá-lo. Na noite da Páscoa, Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, que eram seus amigos mais íntimos. Ele lhes lavou os pés, dando-lhes um exemplo de humildade e serviço. Ele também instituiu a ceia, que era um símbolo do seu sacrifício. Ele disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E este é o meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Mas um dos discípulos, chamado Judas, o traiu, e o entregou aos seus inimigos por 30 moedas de prata. Depois da ceia, Jesus foi orar no jardim do Getsêmani, onde ele sentiu uma grande angústia, pois sabia o que iria sofrer. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, ele foi preso pelos soldados, que o levaram para ser julgado pelos líderes religiosos e pelo governador romano Pilatos. Eles o acusaram falsamente de blasfêmia e de rebelião, e o açoitaram, o coroaram de espinhos, e o condenaram à morte na cruz. Jesus morreu na cruz, depois de sofrer muito por amor a nós. Ele disse:
Está consumado, e entregou o seu Espírito a Deus. Ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Ele cumpriu a sua missão e mostrou o seu amor incondicional. Quando Jesus morreu, aconteceram coisas extraordinárias. O véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, se rasgou de alto a baixo, mostrando que o acesso a Deus estava aberto. A terra tremeu e as pessoas se assustaram, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Um homem rico e piedoso, chamado José de Arimateia, pediu o corpo de Jesus a Pilatos e o colocou em um sepulcro novo, que ele havia preparado para si mesmo. Ele contou com a ajuda de Nicodemos, outro homem que acreditava em Jesus. Eles enrolaram o corpo de Jesus em lençóis e o ungiram com especiarias. Depois, fecharam o sepulcro com uma grande pedra. Os líderes religiosos, que temiam que os discípulos de Jesus roubassem o seu corpo e dissessem que ele havia ressuscitado, pediram a Pilatos que colocasse guardas no sepulcro e selasse a pedra. Assim, eles pensavam que o corpo de Jesus estaria seguro e esquecido. Mas no terceiro dia, algo maravilhoso aconteceu. Um anjo de Deus desceu do céu e removeu a pedra que fechava o sepulcro. O seu rosto brilhava como o sol, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os soldados que guardavam o sepulcro ficaram com tanto medo, que caíram como mortos. Naquela manhã, algumas mulheres que amavam Jesus foram ao sepulcro, para ver o seu corpo e ungir com mais especiarias. Mas elas encontraram o sepulcro aberto, e o corpo de Jesus não estava lá. Em vez disso, elas viram o anjo, que lhes disse: Não tenhais medo, sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde ele jazia. As mulheres ficaram cheias de alegria e saíram correndo para contar aos discípulos. No caminho, elas encontraram Jesus, que lhes disse: Alegrez-vous. Elas se prostraram e o adoraram. Jesus também apareceu aos discípulos, que estavam tristes e com medo. Ele lhes mostrou as suas feridas e lhes disse: A paz seja convosco. Ele lhes provou que estava vivo e que era o mesmo Jesus que eles conheciam e amavam. Jesus ficou na terra por 40 dias depois da sua ressurreição e ensinou aos discípulos sobre o reino de Deus. Ele também lhes deu uma missão: pregar o Evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele lhes prometeu que estaria com eles todos os dias, até o fim dos tempos. Depois de dizer essas coisas, Jesus subiu aos céus, e foi recebido por uma nuvem, que o escondeu da vista dos discípulos. Eles ficaram olhando para o céu, maravilhados, até que 2 anjos apareceram e lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Os discípulos voltaram a Jerusalém, cheios de alegria e louvor, e se reuniram no cenáculo, onde oravam e esperavam pelo Espírito Santo, que Jesus lhes havia prometido. Eles sabiam que Jesus estava vivo, e que ele voltaria um dia para buscar os que o amam. Eles também sabiam que tinham uma tarefa a cumprir: levar a mensagem de salvação a todo o mundo. Esta é a história de Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Ele te ama e quer salvar você também. Você crê nele? Se você crer, você receberá o perdão dos seus pecados, a vida eterna e o Espírito Santo. Você será um filho de Deus, e terá um relacionamento pessoal com ele. Você também fará parte da sua igreja, que é a sua família espiritual. E você terá a esperança de vê-lo face a face, quando ele voltar. Que o Senhor Jesus Cristo e o Pai Eterno Deus abençoe. Até a próxima!